Eu quero trazer, uma pequena palavra de agradecimento, mas antes eu quero ler com vocês Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16. Apocalipse 3, 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Eu quero agradecer, nós estamos chegando ao final do mês, e a gente consegue entender a importância que nós damos a alguma coisa na vida, pelo quanto nós investimos nela. Quando uma pessoa gosta muito de um carro, ele investe bastante no carro, ele troca rodas, ele quer o carro sempre limpinho, bonitinho, porque aquilo tem bastante importância. Eu comecei há uns 2 anos já a andar de bicicleta, e quando eu comecei a andar de bicicleta, eu comprei uma bicicletinha simples, que eles chamam de bicicleta de entrada. Aí foi passando os dias, eu fui ganhando gosto pela mountain bike, e aí eu comprei uma bicicleta um pouco maior, um pouco melhor, bem melhor, não um pouco. E por ser bem melhor, por ela ter custado caro para mim, então eu percebo que muitas das pessoas que vão andar de bike comigo, quando vão andar de bike, a bike está suja, a bike deles. A minha está sempre limpa, porque quando eu chego da bike, eu lavo ela inteirinha, eu passo óleo em cada parte que precisa. Eu nunca gastei tanto limão na minha vida, porque eu pego limão, espremo com detergente, uma escova de dente, um pincel e uma esponja, e eu vou passando detergente com limão em cada cantinho, nas correntes, na relação, e eu deixo ela novinha. Teve uma vez no comecinho, eu comprei um pretinho, passei pretinho no pneu, todo mundo tirou sarro de mim, então pretinho eu não passo mais. E por que eu fazia isso? Ou por que eu faço isso? Porque a bicicleta tem valor para mim. Então tudo aquilo que tem valor para a gente investe. Então eu queria, ao começar a ministração, agradecer aos irmãos cuja igreja, a comunidade Colheita, tem valor para eles, tem valor. Eu comecei o ministério da minha vida, em Cristo, há 30 anos atrás, e fazem 30 anos que eu sou dizimista, e sou até o dia de hoje. Por quê? Porque eu entendo que a obra de Deus tem valor para mim, ela tem valor, e por isso eu sou dizimista fiel. Eu não sou dizimista daquele tipo que quando tem dá, quando não tem, não, é assim, se eu recebi, eu sou. Se eu não recebi nada, quando fiquei desempregado, se eu precisava de ajuda, eu fui atrás de ajuda. Eu já recebi cesta básica da igreja em momentos na minha vida de grande dificuldade. Eu não me envergonho disso. Quando eu precisei, eu fui pegar. Então, eu queria dizer para os irmãos que me parece, pelo texto que a gente acabou de ler, que dinheiro não será o problema da igreja nos últimos tempos. Então todos aqueles que estão muito preocupados, assim como eu, com tudo que está para acontecer no mundo, não me parece que dinheiro na igreja será problema, porque existe uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que ela tem dinheiro, mas não tem Jesus. Então ela se acha rica, ela diz: eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo. Mas Jesus diz que ela é miserável, infeliz, pobre, cega e nu. Poderia destrinchar a respeito disso, um monte de coisa a respeito disso, mas não me parece que a igreja de Laodiceia
fosse uma igreja pobre. Então, o que nós vamos ver, e já estamos vendo nos dias do fim, são igrejas muito ricas, igrejas que têm muito dinheiro, prédios maravilhosos, os seus pastores com carros importados do ano, e vão dizer que eles podem ter isso, porque Jesus é rico, por que eles não podem ser ricos? Mas se você assistir The Chosen, tem uma parte eu não me lembro em qual capítulo, muito interessante, que é quando o líder lá, se eu não me engano é Nicodemos, vai visitar João Batista na cadeia para saber sobre Jesus. Isso não está na Bíblia, eles fazem algumas conjecturas ali, muito interessantes. E quando ele chega perto de João Batista olha para ele e diz assim: eu não gosto de você. Estranho ouvir João Batista falando: eu não gosto de você. E aí ele olha para João Batista e pergunta: por que você não gosta de mim? Ele diz: porque a roupa que você veste daria para alimentar crianças por 1 ano. Achei muito forte isso. Eu acredito que nós vamos, no dia que nós estivermos diante de Deus, muitos líderes religiosos vão ter que prestar conta para Deus pelas coisas luxuosas que tiveram, enquanto tantas crianças e tantas pessoas não tiveram absolutamente nada. Eu acho isso, e gostei muito dessa parte. Então não vai ser dinheiro o problema da igreja, então não se preocupe. Você que tem medo de ficar desempregado, vamos passar por um momento difícil, sim, mas eu acredito que a gente vai se levantar de tudo isso, porque quando Jesus estiver à porta, a igreja vai ter dinheiro, ou seja, a igreja vai sempre, igreja, quando eu falo igreja entre aspas, ela terá dinheiro, mas ela não terá Cristo. Então eu prefiro não ter dinheiro e ter a Cristo. Esta é a minha preferência. Este é o meu desejo. Se eu tiver que escolher entre ter dinheiro, eu prefiro ter a Cristo e não dinheiro. Essa é a minha preferência. Contudo, é interessante que os irmãos que verdadeiramente têm a Cristo, eles têm demonstrado o quanto eles amam a obra de Deus, e mesmo nesse momento difícil, eles têm dizimado, e nós temos conseguido pagar as nossas contas e ajudar a todas as pessoas. A você, eu quero agradecer. Que Deus te abençoe, supra a sua vida, a sua casa, e obrigado pela sua fidelidade. A sua fidelidade diz que você ama a igreja local e diz que você ama a igreja de Cristo. Só para você saber, nós aumentamos 2 professores no Haiti e aumentamos mais um pastor para que eles possam ter pelo menos uma cesta básica todo mês. Estamos fazendo isso para que as escolas, mesmo fechadas no Haiti, os professores não venham a morrer de fome, e de alguma forma os pastores possam ajudar as pessoas de suas comunidades. Tudo isso só pode acontecer por causa da fidelidade nos dízimos. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que eu queria deixar claro: é impossível você encontrar uma pessoa que não goste do encontro de casais da colheita. Isso é impossível. Até os casais que se separaram, que se divorciaram, falaram que nunca viram algo semelhante. Até esses casais. Mas o interessante é que quando nós vamos fazer um encontro de casais, nós pedimos que cada pessoa nos ajude com R$100, que nunca sequer cobriu nem 20% do valor do encontro. O que sempre cobriu o encontro foram os dízimos e as ofertas. Então, se nós conseguimos salvar muitas famílias, e se você é uma família que foi salva pelo encontro, por Jesus Cristo, através do encontro de casais, é porque alguém dizimou para que você pudesse estar nesse encontro de casais. Toda obra que a igreja faz foi feita porque pessoas dizimaram para que ela pudesse ser feita. É nisso que nós demonstramos o nosso amor para com Deus. É nisso que nós demonstramos o nosso amor pela igreja local. Que Deus abençoe a sua fidelidade. Dito isso, quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou para mim
na madrugada de segunda para terça-feira, 3h15 da manhã. O Senhor me acordou e me deu essa palavra. Eu a gravei no celular e escrevi ela para compartilhar com vocês essa noite. Vou falar sobre identidade. A identidade é um documento que eu tenho, que você tem, e não importa quantos outros documentos você tenha, neles terá que ter o número da sua identidade. Então, você pode falar assim: eu não preciso andar com a identidade porque eu ando com a minha carta de motorista, mas na carta de motorista está o número da sua identidade. Se você vai tirar um passaporte, eu tenho viajado a alguns países, e quando eu estou com o passaporte, eu tenho que apresentar, e no passaporte está a minha identidade. Na minha carteira profissional está a minha identidade, no meu título de eleitor está a minha identidade. Então a identidade, ela é um número que diz quem eu sou. A maioria das pessoas tem uma identidade muito antiga, que a foto nem se parece com você hoje. Você tem até que fazer uma nova para ficar parecido, mas o número está lá, é o mesmo. A sua identidade diz onde você nasceu. A sua identidade diz a data que você nasceu. A sua identidade diz quem é o seu pai e quem é a sua mãe. A sua identidade diz a que nação você pertence. Então ela não é apenas um número, ela diz um monte de coisas. Ela diz quem é você. Eu sou Jair Ribeiro de Almeida, brasileiro, nascido em Santa Bárbara do Oeste. Meu pai é Lídio Ribeiro de Almeida, Ana Clara Machado Ribeiro de Almeida. Nasci no dia 17 de agosto de 1964, nesta cidade. Isso é a minha identidade. Está tudo ali através de um número. Por esse número é possível puxar todas essas informações a meu respeito. Pois bem, você também, a Bíblia diz que você tem um novo nome, e só o Senhor sabe que nome é esse. Esse nome é o nome da sua identidade, que Deus colocou para você antes da fundação do mundo, porque para Deus não tem tempo. Deus nos criou para ter a identidade semelhante à dele. Gênesis capítulo 1, versículo 27, está a Trindade ali, fazendo todas as coisas, e a Bíblia diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A identidade que o homem tem é semelhante à identidade do seu Criador. Temos uma identidade. Essa identidade foi perdida, e uma outra identidade foi feita para substituir a nossa identidade real. O que a humanidade é hoje não reflete a imagem e semelhança de Deus, não reflete. E se ela não reflete, significa que nós perdemos a nossa identidade. E hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Eu pedi para Deus colocar no meu coração uma palavra que eu possa transmiti-la de forma esperançosa, e de forma que você se sinta bem e não um peso, porque é facinho caminhar por um período, por uma linha de peso sobre essa palavra. E Deus me disse na madrugada que nós temos 3 identidades habitando em nós, e cada uma dessas identidades habitam em uma parte do nosso ser. Há uma identidade que habita no nosso corpo, há uma identidade que habita na nossa alma. Eu vou colocar a mão aqui como se a alma estivesse aqui, mas não. E uma identidade que habita em nosso espírito. Eu vou colocar a mão no coração para só ficar subentendido. A primeira identidade que você tem
é a identidade animal. Temos uma identidade animal. Ela está ligada ao corpo. A segunda identidade que você tem, eu vou colocar a mão na cabeça, não se assuste, você tem uma identidade demoníaca, diabólica, está na alma. Todos nós temos. E você tem uma terceira identidade, uma identidade espiritual que está no seu espírito. 3 identidades: carnal, demoníaca e espiritual de Deus. 3 identidades. Poderia dizer humana, demoníaca e divina. Olha que ser complexo nós somos. Era para termos somente a identidade divina, mas temos uma identidade humana, que eu vou chamá-la de animal, uma identidade demoníaca, diabólica, e uma identidade do espírito, que é uma identidade divina. Então, animal, demoníaca e divina. Ou melhor, vou colocar animal, demoníaca e espiritual. Então, a identidade animal está no seu corpo, a identidade demoníaca na sua alma, e a identidade espiritual no seu espírito. Vamos falar um pouquinho de identidade animal. Você vai identificar que você tem ela. Você vai identificar. Você não é diferente. E não importa quanto os homens tentaram fazer de tudo para tirar essa identidade animal e não conseguiram. Não conseguiram. Se isolaram, ficaram em mosteiros, se isolaram, se enclausuraram e não adianta. A identidade animal está lá. Você vai entender. Você quer ver uma manifestação da identidade animal? Tem um dia no mês, eu não lembro de que dia do ano é, que tem uma grande rede de loja que faz um queima-tudo, e as pessoas ficam na frente dessa loja durante as madrugadas, fazem fila, ficam tudo ali, e de repente, quando abre a porta, você vai ver a identidade animal começando a funcionar. É uma correria, e um passando por cima do outro, e você vai ver as pessoas brigando por uma televisão. É o lado animal. Eu cheguei primeiro, eu peguei primeiro, é minha, não, é minha. É o que acontece numa casa que tem 2 filhos, por exemplo, dos irmãos. Isso aqui é meu, não, é meu, é meu. Então, e aí uma criança morde a outra. Olha como isso é bem animal, dá uma mordida. Mãe, ele me mordeu. Mordeu, por quê? Porque o instinto de que aquilo é dele. Quem tem um filho só, quem teve só um filho único, tem problema quando vai colocar essa criança, por exemplo, numa creche ou numa escola. É comum essas crianças morderem outras crianças. É o instinto animal desde pequeno já estarem ali. É impressionante. Eu vi essa loja, a turma entrando, e a turma passa por cima dos mais velhos, não respeita mais velho. Ali toda a lei não existe mais. A lei, se tiver alguém de cadeira de roda, o cara derruba a cadeira de roda, mas ele vai buscar o que ele quer e sai na costa. Eles passam por cima. Jesus, ele está cheio de textos bíblicos falando sobre essa identidade animal, mas Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Então Jesus diz: você não deve adulterar, mas eu vou além. Se você olhar para uma mulher, se você desejá-la, você já adulterou no seu coração. Eu não sou diferente dos outros homens, você não é diferente.
E ninguém está aqui jogando pedra em ninguém. Existem homens que são muito bem casados. É ou não é, Joel? Muito bem casado, né? Todos nós. Todo homem bem casado. Caçador bem casado. O Bressan é bem casado. O Lucas é bem casado. Tudo casado com mulheres excelentes, mulheres que cuidam bem. Todo mundo é casado com boas mulheres, e muitos homens são casados com mulheres que dedicam as suas vidas, e que são mulheres honestas, direitas e mães de família. No entanto, isso não impede, não é o caso desses homens que eu citei aqui, eles não são assim, né? Isso não impede que, se uma mulher passar perto deles, num dado momento, eles não dão um jeitinho de dar uma olhada. O que é isso? Isso é a identidade animal. Identidade animal. E Jesus não diz que não é pecado, ele diz que é pecado. Ele coloca isso no nível de adultério. O cara pode ser bem casado, fazer o que quiser. Isso eu estou agora falando dos homens, vamos pressupor, fora da igreja. Eles são bem casados também, não fazem parte da igreja, não têm a fé que nós temos, mas são bem casados, suas mulheres são honestas. Eu estou falando, existe dos dois lados, homem e mulher, mas eu vou colocar mais na conta dos homens. E no entanto, estes homens, mesmo tendo essas mulheres dentro de casa, são capazes de arrumar uma amante. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz isso na minha vida com 1 ano de casado. E por que um homem que é recém-casado, que está começando uma vida, que está com uma esposa jovem, bonita, tudo direitinho, tudo certinho, é capaz de fazer isso? Aí dizem, porque homem não presta. Porque não é só homem, mulheres também fazem isso. Existe algo no ser humano que não presta, que é corrompido. A carne não presta. Não há esperança para a carne, não há, a não ser a morte. E Jesus promete um outro corpo. Importante você saber que é nessa identidade animal que Satanás toma uma pessoa por possessão. Interessante isso, você vai entender o que eu estou dizendo. Fala, não, ela entrou na alma da pessoa. Calma, olha só. É no animal, nessa identidade animal, que Satanás atua. Todas as pessoas que eu conheci que manifestaram demônios viraram igual animais. E se você já viu, elas rosnam, elas mordem. Eu já vi pessoas endemoniadas correrem que nem um cavalo. Eu já vi pessoas morderem cimento, vigas, coisas desse tipo. Se tornam animais. Eu já vi na minha casa, a Luana era pequenininha, estava na sala comigo, a Diva tinha ido fazer uma visita para um pessoal da igreja, eu estava ali, de repente bateu na minha porta uma pessoa que hoje está morta, inclusive veio a falecer de uma doença terrível, e esse homem bateu na minha casa e disse assim: pastor, me ajuda, eu preciso que você ore para mim, eu não estou nada bem. E quando eu comecei a orar por ele, ele começou a fazer um movimento assim, e de repente ele caiu no chão, e o corpo dele ficou igual o corpo de uma cobra, e ele não parecia mais ter juntas, e o corpo dele ficava sinuoso no meio da minha sala, e a Luana pequenininha, minha filha, vendo aquilo, eu não imaginava que aquilo fosse acontecer, e ele se tornou parecido com uma serpente, e fazia assim, ó, e andava desse jeito com o corpo pela minha sala. Eles mordem vidro, correm de 4, gritam como se fossem animais. Olha o que Jesus diz sobre isso, em Marcos no capítulo 5, versículo do 1 ao 5, do endemoniado de Gadara. Eles atravessavam o mar e foram para a região dos Gesarenos.
Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Gente, quem é que ficaria num sepulcro? Quem é que comeria carne podre? Um animal. Que animal? Uma hiena? Um chacal? Um abutre? Era assim que esse homem estava. Satanás agiu na identidade dele, do seu corpo, e ele agora já tinha mais aparência de animal do que um ser humano. E ele vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Você prende animal, não prende pessoas. Nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. O que esse homem era? Animal. O que prevaleceu na identidade dele? Uma identidade animal. A palavra diz que Jesus expulsou 7 espíritos malignos de Maria Madalena. O que esses espíritos faziam com ela? O que esses espíritos faziam? Transformou ela em uma cadela no cio. É forte isso, mas é verdade. Uma mulher que se prostituía com todos os homens. É como quando você anda para as ruas e você vê uma cadela, aquele monte de cachorro em cima dela. É assim que Satanás faz. E a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios dela, e ela sendo limpa, ela estava ali sendo julgada, iria ser morta. Por quê? Porque é uma pessoa que não tinha nenhum valor. Ela não tinha respeito por si, ela não tinha respeito pelo casamento de ninguém, e ela não tinha respeito pela família de ninguém. Era um animal. Agora eu vou falar de algo que vai pegar no pé de todo mundo, de mim até todos vocês que estão assistindo. Os pecados que atingem a área animal são pecados que nós nem sequer às vezes damos o devido valor para ele e não levamos em conta. Eu vou dar um exemplo para você: glutonaria. Eu já falei isso na igreja. Nós comemos facinho 1 quilo de carne num churrasco, sangrando, crua ou assada, como animal nós comemos. E ninguém tem isso como pecado. Não enxergamos que a glutonaria seja um pecado. É um pecado que tem se manifestado, é algo que tem acontecido na nossa, que tem mostrado que a nossa identidade animal está viva. Ninguém precisa comer 1 quilo de carne de uma única vez. 150 gramas de carne seria o suficiente para a gente comer. Não, nós comemos 1 quilo. Por quê? Porque nós entramos nesse pecado animal da glutonaria. Quem precisa comer 20 pedaços de pizza? Não, mas o gostoso é ir num rodízio. O gostoso, nesses dias de quarentena, o que eu sinto mais falta é de um rodízio. Ai, que vontade de ir num rodízio de pizza e experimentar ali os 20 sabores que tem naquele lugar. E por que nós temos vontade disso? Porque essa identidade animal está na gente. Nós temos uma identidade animal, nós comemos mais do que precisamos, nós bebemos mais do que precisamos. Os pastores pregam que beber é pecado. Na Bíblia beber nunca foi pecado. Pecado é embriagar-se, porque a pessoa, ela começa a ficar viciada, ela quer beber, ela quer beber, ela quer beber, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e ninguém se contenta com um gole de cerveja, não. Tem um cara que eu fui conversar com ele, ele disse: pastor, eu estou livre da bebida alcoólica há tantos anos, mas agora eu estou com uma vontade que eu não suporto mais, eu preciso tomar um gole. Eu falei: mas você precisa tomar? Então toma uma latinha de cerveja. Ele disse: não, eu quero tomar uma caixa. Se é para tomar uma latinha, eu não vou tomar. E a esposa dele disse para mim: se ele tomar, eu saio de casa e não fico mais com ele. Animal.
animal. A nossa carne pede, a nossa carne, ela é voltada para o adultério, a nossa carne é voltada para essas coisas. Satanás se aproveita disso e transforma as pessoas em animais. Pecados são pecados, é um erro no alvo que Deus deseja para a nossa vida. Todos os pecados animalescos, Jesus se aproxima da pessoa e cura ela com amor, e muda a sua identidade. O que Jesus fazia com o endemoniado de Gadara mudou a identidade dele. O que Jesus fez com Maria Madalena mudou a identidade dela. Mas agora eu quero entrar no pior pecado que existe e que está desapercebido, muito mais até do que glutonaria, essas coisas, são os pecados diabólicos. Pecados diabólicos são muito mais complicados, e na maioria das vezes nós não percebemos, os cometemos, vivemos na prática, ninguém fica sabendo, e ele atua somente aqui, ó. Esses são os piores. Eu quero ler um texto de C.S. Lewis, numa matéria que ele tem o título chamado O Pior Pecado. C.S. Lewis diz assim, ele desenvolvendo toda uma matéria a respeito do pecado, dos pecados sexuais, e depois ele diz que os pecados satânicos são piores que os pecados da carne. Ele diz assim, para encerrar: apesar de eu ter falado bastante a respeito de sexo, quero deixar tão claro quanto possível que o centro da moralidade cristã não está aí. Se alguém pensa que os cristãos consideram a falta de castidade o vício supremo, essa pessoa está redondamente enganada. Os pecados da carne são maus, mas dos pecados são os menos graves. Todos os prazeres mais terríveis são de natureza puramente espiritual. O prazer de provar que o próximo está errado. Você está errado. Eu quero provar que você está errado. Isso é um pecado demoníaco. Não está na carne, está na alma. De tiranizar uma pessoa, de tratar os outros com desdém e superioridade, de estragar o prazer das pessoas, de difamar as pessoas. São os prazeres que a pessoa tem do ódio, de ter ódio. Ela tem prazer em odiar. Isso porque existem duas coisas dentro de mim que competem com o ser humano em que devo tentar me tornar. São elas o ser animal e o ser diabólico. O diabólico é o pior dos dois, diz C.S. Lewis. E por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar muito mais perto do inferno do que uma prostituta. E claro, porém, que é melhor não ser nenhum dos dois. Contudo, muitos religiosos hoje estão mais perto do inferno do que as prostitutas, e foi Jesus que disse isso. Jesus disse: as meretrizes e os cobradores de impostos entrarão no reino dos céus na frente de vocês, religiosos. De acordo com os mestres do cristianismo, o pecado principal, o supremo mal, é o orgulho. O orgulho, a falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais, em comparação ao orgulho, é uma ninharia. Foi pelo orgulho que Satanás se tornou quem é. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma
ante Deus. Nós conseguimos perceber um viciado, um adúltero, mas a identidade diabólica de uma pessoa passa totalmente despercebida. Aquela identidade diabólica que faz a gente sair da nossa casa e ir até a casa de uma outra pessoa para falar mal de um terceiro. Identidade diabólica que precisa ser tirada da gente. Identidade diabólica que faz a gente julgar as pessoas, ao invés de olhar para o que tem no nosso olho, olhamos para o que tem no olho do outro e jogamos peso sobre eles. O nosso desejo de ser maior do que os outros, isso é um pecado satânico. De julgar as pessoas é um pecado satânico. De querer a destruição dos nossos inimigos é um pecado satânico. De tentar colocar o nosso trono ao lado do trono de Deus. Jesus não colocou o trono dele do lado do trono de Deus, foi Deus que colocou o trono de Jesus ao lado dele. Quem quis colocar o trono dele ao lado do trono de Deus chama-se Satanás e não Jesus Cristo. Foi o Pai que colocou o trono de Jesus, já Satanás quis colocar o trono dele. Jesus se humilhou e o Pai o exaltou. Quando Satanás tentou colocar o trono dele do lado de Deus, ele foi precipitado para o abismo. Irmãos, nós cometemos o pecado de satanismo o tempo todo, porque somos soberbos, maledicentes, murmurões e rebeldes. Isso é uma identidade diabólica e na maioria das vezes passa desapercebido e vivemos com essa identidade sem que ninguém fale nada, sem que sequer paramos para pensar, falar o que está acontecendo. Significa que o Espírito Santo não está falando ou não está conseguindo falar com a gente. Jesus liberta o corpo do homem, mas a alma precisa ser salva. Jesus não veio para salvar o nosso corpo, Ele veio para libertar o nosso corpo. Ele curou as enfermidades, Ele expulsou os demônios, mas a alma precisa ser salva. Ele veio para salvar a nossa alma. Aonde está a maior luta? Na alma, na soberba, no orgulho. Este é o pior pecado que existe. Você achar que não precisa de ninguém, você achar que você é autossuficiente, você achar que você é o cara e o resto é o resto, que você está acima, que você é melhor, eu sou o cara, o resto é o resto. Isso é demoníaco. Melhor é uma prostituta do que eu. Quando Deus mostrou isso para mim, era pouco mais de 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus. E eu começo a sentir um peso, porque acho que eu falo por mim, eu não posso falar por você, mas eu sou mais satânico do que eu imagino. Sim, porque eu não tenho adultério desde o dia que eu conheci Jesus. Eu nunca mais adulterei desde o dia que eu conheci Jesus. Eu mudei o meu vocabulário desde o dia que eu conheci Jesus. Eu comecei a amar as pessoas desde o dia que eu conheci Jesus. Eu comecei a vir para a igreja e Jesus me libertou e me curou. Mas eu ainda continuo soberbo, maledicente, murmurão e rebelde. Eu fiz questão de anotar os 4 que eu sou. Eu sou soberbo. Eu estou passando por uma fase de soberba, e aí eu preciso sair dela, e eu preciso de ajuda, não sei como fazer isso. Estou confessando para vocês, não vou dizer que tipo de soberba. Eu sou maledicente, porque quando eu percebo, eu estou falando alguma coisa de alguém, julgando. Eu sou murmurão, porque quando as coisas não estão do jeito que eu quero, eu murmuro mesmo. E eu sou rebelde, porque se não é do meu jeito, então estou fora. Diabólico. Jesus
vem para salvar essa alma, para que o espírito nosso possa ser recriado pela fé em Cristo Jesus. Passa-se também pela salvação e restauração da nossa alma, para que todo o nosso ser seja pleno. A grande notícia para tudo isso, meus irmãos, é que a nossa identidade espiritual tem o poder de dominar sobre a animal e sobre a diabólica. Deus nos fez mais fortes no espírito do que o nosso corpo e do que a nossa alma. Então a Bíblia diz: ore no espírito o tempo todo. Pastor, o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em línguas? É. Orar em Espírito é não orar em línguas? É. Ore no Espírito. Deixa que o Espírito de Deus fale com o teu espírito, e aí você fala. Se você fala em línguas estranhas, fale. Se você não fale, fale na tua língua, mas ore no Espírito. Precisamos parar com essa divisão, que quem ora no Espírito é quem ora em línguas, e quem não ora em línguas não ora no Espírito. Isso não é verdade. A oração no Espírito é algo dado por Deus para todos. E se você ainda não fala em línguas, se você ainda não crê nisso, comece a crer e pedir para Deus para que você tenha. E se você não tiver, não se preocupe, mas busque. A morte tem a capacidade de acabar com a identidade animal, e Jesus nos dará um novo corpo semelhante ao dele, incorruptível. Mas a nossa alma, sede de uma identidade diabólica, precisa ser salva aqui nessa vida. É aqui nessa vida que a nossa alma precisa ser salva. A morte aniquilará todo o poder animal sobre o corpo, mas a alma precisa ser salva aqui nessa vida. O salvo manifesta nele a salvação de Cristo pela transformação de um caráter diabólico num caráter do Espírito. O novo nascimento não muda o nosso corpo, mas muda a nossa alma. O novo nascimento gera uma nova identidade, sucumbindo à identidade maligna e construindo uma identidade do Espírito. Então, quando nós permitimos, quando nós nos dedicamos a uma vida de oração, a uma vida de busca de Deus, uma vida de quarto, uma vida de joelho, uma vida da palavra, então a nossa alma vai ganhando uma nova identidade, e o Espírito Santo vai trabalhando na gente, e nos tornamos mais amorosos e menos juízes, mais servos e menos presos às coisas do mundo, e mais focado nas coisas do Éden. As coisas menos focados nas coisas, mais focados nas coisas do alto. No Éden, o homem nasce um ser com identidade espiritual, mas a queda, Satanás gera nele uma identidade animal. A sua alma agora precisa de um Salvador. Agora ele se vê como Deus, o homem começa a se enxergar como Deus, ele precisa de um Salvador. Ele agora é conhecedor do bem e do mal, mas não é conhecedor da verdade. Não adianta ser conhecedor do bem e do mal sem ser conhecedor da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora o homem que não conhece a verdade está como Satanás. Satanás conhece o bem e o mal, mas não conhece a verdade, porque ele é pai da mentira. E devido a essa situação da alma, o homem se envergonha da presença de Deus e se esconde, e ele agora gera para os seus filhos a malignidade, e os seus filhos começam a matar uns aos outros. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso que 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 ao 21, e aqui eu quero encerrar. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 ao 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas,
animais e malignas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com o lado animal, com suas paixões, o lado maligno, e os seus desejos, o lado maligno. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu termino dizendo: Deus pode transformar a nossa vida. Podemos ser, segundo aos olhos dele, a imagem e semelhança do seu Filho. Nós somos do que nos alimentamos. O endemoniado de Gadara se alimentava do que estava nos túmulos e se tornou um animal. Você pode, ao se alimentar da palavra, se tornar um com a palavra. Quero deixar nessa noite esse recado. Você e eu estamos em tempos de pandemia, muitos estão trabalhando. É tempo de dedicarmos a palavra de Deus como nunca fizemos antes, de dia, de noite, nas madrugadas. E o Espírito Santo vai trabalhar em nossa alma, nos libertando, para que o nosso corpo seja curado. Deus tem um plano de corpo, alma e espírito, de espírito, alma e corpo, e você está incluído nele. Que Deus te abençoe. Até domingo. Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Que o pão, o livramento de Deus, que este mal que está sobre a terra não chegará até a tua casa, em nome de Jesus.